intuito de trazer informação e de fazer conteúdo da lei. Portanto, por favor, não me processe ou defrag ou strike, pois esse vídeo tem o intuito de fazer um bom entretenimento. Boa noite. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você me acompanha, você sabe que eu adoro a TV brasileira. E se você viu o título do vídeo, bem, eu nem preciso te falar mais nada. Ok, para entender essa história eu vou dar um resumo. Em 1981 foi fundado o SBT, devido a uma treta entre o Silvio Santos e a Globo. Já a Record foi fundada em 1953 pelo Paulo Machado de Carvalho, que inclusive nos anos 60 a Record conseguiu se tornar líder de audiência, até chegar aos anos 70. E daí a crise chegou e no final dos anos 70 o Silvão comprou 50% da Record. E daí umas tretas ali pra cá e depois o Silvão fundou o SBT. E a Record ficou em terceiro plano e crise de novo. E em 1989 Edir Macedo compra a Record e fim. Bem, vocês viram que o Silvio Santos era parte dono da Record, né? Mas foi depois da compra do Edir Macedo que iniciou o relacionamento de amor e ódio entre o SBT e a Record. O trabalho que mais cresce, se cresce porque tem uma razão. Jogo Duro, segunda, 9h50. E graças a isso, Edir Macedo injetou toda a sua capital na já rebatizada Rede Record. E agora sim, a Record finalmente havia se tornado rede nacional. E durante toda a década de 90, a Record só se expandia cada vez mais. E no meio dessa expansão, a Record tinha que enfrentar a concorrência. Nos anos 90, o SBT havia se consolidado como vice-líder de audiência, e vários de seus programas até ganhavam da Globo. E foi por isso que iniciou a famigerada guerra por audiência entre Globo e SBT. Mas esse assunto é para outro vídeo. Mas o que importa é que a Record estava no anonimato, até 1996, quando a audiência da Record desbancou a Band, que antes estava no terceiro lugar. E daí a Record se tornou a emissora de bronze. Mas para a Record não era bastante. E daí não teve jeito. E um ano depois, em 97, a Record contratou o Carlos Massa, ou Ratinho para os mais íntimos. Naquela época, o Ratinho estava na rede CNT. E daí depois dessa, nasce o Ratinho Livre. E só para deixar vocês quietos, esse programa ganhava do SBT e da Globo. E é claro que o Ratinho se tornou uma pedra nos sapatos do SBT e da Globo. Mas tudo tem seu porém. O Ratinho tinha vários desentendimentos com Edir Macedo. E o salário do Ratinho era de incríveis 800 mil. Ah, vai, é muita coisa, né? E é claro que o Ratinho ia pular fora. E claro, o Silvão fez uma proposta com um salário de R$1 milhão. E daí você sabe. A multa rescisória à Record. E o programa do Ratinho no SBT. E daí o SBT reinou pelo menos até o começo e o fim do programa. Depois o SBT levou uma surra do leão. Mas enfim, isso aí foi o começo de uma grande rivalidade. E depois da polêmica do Domingo Legal e o caso PCC, a audiência tanto do SBT quanto do próprio Domingo Legal acabaram despencando em 16%, pois, segundo os telespectadores, eles se sentiram traídos, tanto que isso contribuiu para o aumento da audiência do Domingão do Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Mas não foi só isso, o Boa Noite Brasil se tornou a maior dor de cabeça do SBT, pois o programa, bem... Se eu disse que o Boa Noite Brasil havia se tornado uma dor de cabeça pro SBT, você já deve saber que o programa do Gilberto Barros havia se tornado vice-líder de audiência. E o Brasil Urgente havia se estabilizado como vice-líder. Bem, parecia que a Band iria desbancar o SBT, pois vários de seus programas estavam com um aumento na sua audiência. É verdade. Bem, era o que o pessoal da Band estava esperando. Mas ok, vamos agora para 2004. Sua família em 2004. Agora, voltando à Record, logo depois da Record completar 50 anos em 2003, surgiu o slogan
a caminho da liderança. E parece que 2004 foi um ano de muita empolgação para a Record. Ao começar que a Record havia feito várias reformulações drásticas na grade de programação e da contratação de alguns atores e apresentadores da Rede Globo. Dentre eles o Tom Cavalcante e mais de 60 jornalistas que antes eram da Globo. E vários desses ex-globais atuaram na novela Metamorfose. E Metamorfose deu certo? Não. Metamorfose marcava incríveis 1,7 pontos. Ok, Metamorfoses foi um fracasso. E agora? Ainda em 2004, no mesmo ano de Metamorfoses, a Record trouxe a escrava Isaura. Cara, se for comparado com isso, a escrava Isaura, logo no seu primeiro capítulo, já deu para a Record 13 pontos de média e picos de 15,2. E sim, a Record conseguiu desbancar o SBT. E claro, a novela turbinou a audiência da Record em mais de 50%. E de vez em quando a Record deixava a novela começar de novo lá na lama. Mas não foi só a escrava Isaura que ajudou na audiência da Record. Ainda em 2004 estreava o Show do Tom. E logo na estreia já embarcou 9 pontos de média e picos de 13 pontos. Colocando a Record na vice-liderança. E vai estar que de 2005 a 2006, os programas da Globo como o Jornal Nacional haviam representado uma queda generosa. E em 2006 o Silvio Santos já estava sentindo o estrago que a Record ia causar. E para se prevenir o que o Silvio Santos fez, ele alterou diversas vezes a sua grade de programação. E por conta disso o SBT perdeu ainda mais a sua audiência. Mas tem mais, o SBT havia contratado a Ana Paula Padrão, que antes estava no Jornal da Globo. E o Silvão gastou 100 milhões de reais na sua programação. E isso tudo para não perder a vice-liderança por completo. E daí, sabe o que aconteceu depois? Ok, o Silvão estava desmotivado até demais. Tanto que ele até demitiu quase todos os jornalistas. E também havia decretado fim ao programa do Ratinho. Poxa, o Silvio Santos até se engavetou. Mas agora, tem como ficar pior? Ah, tem. E agora estamos em 2007. Em 2007 começou no empate entre Record e SBT. Mas bem, depois o Ibope confirmou que a Record finalmente havia se consolidado como vice-líder de audiência. E logo depois dessa confirmação, a direção do SBT e da Globo ficaram aterrorizados. Pois vários de seus programas, mesmo estando na vice-liderança, eles conseguiam afundar a Globo e o SBT, e a Record só crescia. Poxa, a situação era tão favorável para a Record que até mesmo as afilhadas da Globo pediam para as afilhadas da Record. E já o SBT, bem, quase nenhum programa do SBT conquistava bons índices de audiência. Cara, só para vocês não me chamarem de louco, cada programa novo do SBT sempre ficavam no terceiro ou quarto lugar ou abaixo. E da maioria desses programas novos, sempre eram cancelados devido à baixa audiência. E no meio disso tudo, a Record já se vangloriava por conta da sua vice-liderança. E até esfregava na cara do SBT que a Record já se tornou o novo vice-líder. O maioral que um dia vai superar a Globo. Poxa, até no Jornal da Record e no Domingo Espetacular eles continuaram se exibindo. E por falar em Jornal da Record, vocês se lembram que o Edir Macedo comprou a Record em 1989, né? Pois é, o Edir Macedo era um dos líderes da Igreja Universal. E o Edir Macedo e alguns bispos aí usaram o Jornal da Record para atacar alguns inimigos da igreja. E dentre esses inimigos estavam a Rede Globo. Mas isso causou uma trocação de farpas tão enorme, mas tão enorme. E agora eu vou te dar o conselho: pesquise no YouTube Record ataca Globo, Globo ataca Record, ou qualquer termo parecido com isso, e daí você vai entender o que eu tô falando. Uma coisa que eu vou afirmar é que essa é a parte 1 do vídeo. Eu vou continuar com o assunto no próximo vídeo. Então é isso, tchau, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.